Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos hoje aqui para estudarmos um texto da irmã Vilmara dos Santos Lima. Ela é escritora, professora, redatora na União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ela é pós-graduanda em Teologia e Literatura e fez licenciatura em Letras e Pedagogia. Tem formação em missões, ela é lá do Rio de Janeiro. O texto que ela escreveu chama-se Você Não Será Morto. É um texto que compõe um manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para nós meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Ora, quando nós lemos e estudamos a palavra, nos debruçamos aqui sobre o texto, nós nos engajamos cada vez mais com a missão de Deus, nós temos um crescimento espiritual e somos inspirados, exortados e edificados. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Vilmara Lima. E o que eu vou fazer? Vou ler o texto aqui para vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, como sempre, como fazemos todos os dias, vamos iniciar orando. Ó Jesus, nós pedimos em teu nome que tu tenhas misericórdia de nós, que possamos compreender as verdades eternas que constam da tua palavra e que isso possa transformar de verdade as nossas vidas. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto está em 2 Samuel 19, do 9 até o 23. Seria bom que você pegasse a sua Bíblia aí, 2 Samuel 19, e vamos ler juntinhos, tá bom? Então, vamos o 19, do 9 até o 23. E diz assim: Em todas as tribos de Israel, todos comentavam: Foi o rei quem nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele quem nos salvou das garras dos filisteus e agora teve de fugir da terra, para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então, por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? Assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Falai assim aos anciãos e às autoridades de Judá. Por que sereis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? Vós sois meus irmãos, sois a minha carne e dos meus ossos. Porque sereis os derradeiros a cooperar no meu retorno? E direis a Amasa: Não tens o meu sangue? Não és tu osso meu e carne minha? Que Deus me castigue com todo rigor se, deste momento em diante, tu não passares a comandar todo o meu exército em lugar de Joabe. Desculpem. Assim, foi um só sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei: Vem, pois tu e todos os teus servos. Então o rei deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa o Jordão antes da chegada do rei e atravessaram para o outro lado, a fim de conduzir a família do rei e cooperar de maneira como o rei desejasse. Quando o rei estava pronto para atravessar o Jordão, Simei de Gera prostrou-se diante dele e declarou: Que o meu senhor não leve em consideração o meu crime e que não te lembres mais do mal que o teu servo cometeu nos dias em que o rei, meu senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde essa ofensa em seu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade. Por isso, de toda a tribo de José, fui eu o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. Prontamente, sugeriu Abissai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Contudo, Davi advertiu:
que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje selais meus adversários. Vou reler. Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários. Deveria neste dia de glória morrer alguém em Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? E o rei, naquele mesmo instante, prometeu a Simei, sob juramento: tu não serás morto. Amém? Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Você não será morto. E o versículo escolhido é o último, que acabamos de ler. Então, o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Ora, quando o nosso irmão Davi, o rei Davi, ele fugiu de Jerusalém por causa do filho dele, Absalão, né? Que tinha armado uma croca para ele, tinha feito uma conspiração. Ele teve que sair, senão ele iria acabar morto. Então, quando ele estava saindo, esse Simei aí que a gente acabou de ver que foi absolvido pelo rei, começou a amaldiçoar o rei. Ficou falando um monte de coisa ruim e ficou jogando pedra. Não sei se vocês se lembram. Tá em 2 Samuel 16, de 5 a 14. Aí eu vou ler porque merece aqui ser lido, sabe? Então, quando o rei chegou a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade determinando maldições contra ele. Em sua fúria, atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei Davi. Por isso, todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda a fim de proteger o rei. Simei amaldiçoava Davi com essas palavras: vai-te, fora daqui, assassino, bandido, que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino nas mãos do teu filho Absalão, e portanto estás arruinado, entregue à tua própria crueldade, porquanto és homem sanguinário. Então, essas foram as palavras e outras mais, né? Ele ainda falou que o rei era maldito, enfim. Falou um monte de coisa que não devia, né? Aí o que aconteceu? Depois que o Absalão morreu, né? O traidor, o filho traidor do irmão Davi, do rei Davi, chegou a hora de ele voltar para Jerusalém. Imagine, o Simei pensou, deu ruim, né? Agora tô perdido. E aí o que aconteceu? Simei, ele se arrependeu. Ele poderia ter fugido, né? Dado linha na pipa, como a gente diz. Mas não. Ele se arrependeu e ele foi ao encontro do rei. Por quê? Porque realmente ele viu que ele tinha pisado na bola, não tinha feito a coisa certa, né? Então ele foi se encontrar com o rei Davi, mas dessa vez ele tinha doces palavras, não eram palavras de ódio, mas palavras de arrependimento, né? E a gente acabou de ler essas palavras, né? Ele disse que pisou na bola, falou demais, falou que não devia e estava arrependido. E aí o rei Davi, o irmão Davi, mais uma vez mostrou misericórdia, dizendo para ele, ó, você não será morto. Porque ele poderia ter morrido lá naquela primeiro encontro, né, quando ele amaldiçoou o rei Davi. Mas ele não morreu lá e aqui também Davi teve misericórdia dele. A gente sabe que Simei realmente se arrependeu, não vai saber, né? Mas podia ser que ele só estava com medo do rei dar um cabo da vida dele. Eu acredito que ele se arrependeu, porque eu acho que ele poderia ter tentado fugir se ele não tivesse arrependido. A irmã Gilmara, que escreveu o texto, ela fica em dúvida, né? Ela acha que tanto ele podia se arrepender, quanto que ele poderia estar tentando evitar ser morto. Mas isso não faz diferença. O fato é que o rei Davi teve misericórdia dele, assim como Deus tem misericórdia de nós todos os dias. Então, assim como o rei Davi não o deixou morrer, o Senhor também teve misericórdia de nós e nos salvou. E aí, se a gente ler lá em Efésios 2, versículo 1, diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar,
o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Bom, então a gente sabe que no passado a gente vivia assim, mortos. Mortos aonde? Nas coisas erradas que fazíamos, nos nossos pecados. E assim a gente acabava insultando a Deus, né? Deixando de reconhecer quem Ele era e não nos arrependendo. Mas aí o que Deus fez por nós? Ele mandou Jesus Cristo para dizer a mesma coisa que Davi falou para Simei. Aí Jesus fala para nós, ó, você não será morto. Você não vai morrer. Poxa, isso é maravilhoso, né? Saber que Jesus Cristo, ele pagou por nós para que nós não morrêssemos. Então, quando a gente cede ao pecado, a gente novamente insulta a Deus. É como se a gente estivesse ofendendo Deus. E mesmo assim, Deus todos os dias tem misericórdia de nós. Ora, irmãos, como que a gente tem que agir diante de um amor tão imenso, tão maravilhoso, tão grande como esse? A gente tem que fazer que nem Simei, ir em encontro de Deus e, cair de joelhos pedindo misericórdia e reconhecendo que estamos arrependidos, confessando a nossa culpa e pedindo a Deus perdão. Então, meu irmão, então, minha irmã, a minha oração é essa, que o Senhor nos dê amor para agir com misericórdia em relação àqueles que também ofendem a gente, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não levo desaforo para casa, não, isso aí eu não vou perdoar. Quem que essa pessoa pensa que é? Tava falando com quem? Então que o Senhor desperte em nós esse amor, que nós possamos ter misericórdia do outro e despertar no outro também arrependimento. Todas as vezes que nós também ofendermos, insultarmos, xingarmos, enfim, fizermos algo de errado contra alguém. Sabendo que em Jesus Cristo a gente encontra perdão, paz e segurança. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim. Porque Jesus morreu, não morremos eternamente. Que essa verdade encha o nosso coração de gratidão. Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando aqui meu abraço de ursa, lembrando que para nós que recebemos essa misericórdia tão grande e reconhecemos o seu amor, quando Deus falou, você não será morto, para nós o abraço tem que dar certo, irmãos. Nós temos que abraçar, temos que perdoar, nós temos que, juntar o nosso irmão, nosso amigo e realmente abraçá-lo. É importante que nós nos lembremos do nosso versículo desse ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz assim, não tema, Deus já está lá.